Quando alguém lê meu currículo assim, até parece que fiz um monte de coisa, né? Só foi uma coisa emendando com a outra e fazendo o que eu gosto, e aí chegou nesse ponto. Como a Neiva falou, meu nome é Diego e eu quero explicar um pouquinho o que é esse branding cognitivo. Muito tempo atrás, as pessoas que faziam artesanato, eles colocavam um branding dele lá para falar que aquilo era da marca daquela pessoa, daquele artesão. Mas para começar isso, eu quero fazer uma provocação aqui. Se eu pedir para você pensar numa marca esportiva, né? Qual é a marca que viria na sua cabeça? E como eu escutei algumas pessoas falarem, Nike ou Adidas seriam uma das marcas que estariam lá. E isso não acontece por acidente. Em 2024, a Nike gastou 4,5 bilhões de dólares em branding e marketing e a Adidas gastou 3 bilhões de dólares. Então, esse é o preço que essas marcas pagam para estar populando a cabeça de cada um de vocês. Mas o que é branding, né? O que é essa criação de marca? E eu gosto muito de usar a teoria do Seth Godin, que é um dos pais do branding moderno. Marca é o quanto a gente está disposto a pagar a mais por um produto compara com o seu concorrente. E uma coisa que foi muito interessante esse ano, apesar de todo o caos que aconteceu no mundo, é que essa guerra de tarifa entre Estados Unidos e China fez uma onda de conteúdos no TikTok, que tem um link ali embaixo, depois alguém quiser ver, pode assistir o vídeo, que as fábricas chinesas que fazem os produtos para as marcas europeias mostraram quanto custa para fazer. Então tem esse caso que foi muito interessante para mim, que trabalho com branding, da bolsa Hermès Birkin. O pessoal que faz a manufatura na China falou, se você for comprar o couro e a fivela e o zíper, e eu colocar meu lucro e mandar para você, essa bolsa custa 1.400 dólares. Se você vai no site da Hermès, o modelo mais barato começa em 35 mil dólares e o modelo mais caro vai até 40 mil dólares. Isso mostra o poder do branding, né? Essa diferença de preço reflete o poder do branding. Mas, nos últimos 5, 7 anos eu tenho trabalhado com isso e eu tenho visto que só ter uma marca não é mais o suficiente. Eu tenho clientes que vêm para mim, eles só me contratam para fazer a marca, eu faço uma marca sensacional, eles gostam e depois de 2, 3 anos eles veem um decréscimo, eles voltam perguntando o que aconteceu. E isso tem vários motivos, e aqui eu cito 5 motivos. Hoje em dia é muito fácil existir uma democratização das ferramentas para você fazer design gráfico, é muito fácil você conseguir criar uma persona nessa época da internet. E isso adicionado com a inteligência artificial, né? Então, antigamente, um design gráfico ia passar, sei lá, 1 dia, 2 dias fazendo paletas de cores, escrevendo copywriting. Hoje em dia eu consigo fazer isso em questão de 30 minutos, 10 vezes mais que eu faria em um dia. Então, se acelera muito isso. E com essa aceleração, você tem uma saturação do mercado, né? Então, hoje em dia, a gente tem um monte de marcas sendo lançadas diariamente. E, finalmente, ali, você tem a democratização do anúncio, né? Antigamente, você teria que pagar, sei lá, 50 mil reais para colocar um anúncio na Globo, na novela das 8. Hoje em dia, com 5 reais, eu consigo rodar um anúncio no Instagram, marcando o pessoal que eu quero, que é o meu consumidor final. E que isso gerou, no final de tudo, quando você coloca todos esses itens juntos, você cria a dessensibilização do consumidor. Eu não vejo mais anúncio. Eu abro lá meu Google, tem um monte de anúncio ali em cima, quando vai no Instagram, eu passo direto, você não consegue mais atrair a atenção do seu consumidor. E, como eu rapidamente mencionei, eu tenho visto mais e mais dos meus clientes sofrendo com esse decréscimo em venda. E a pergunta que veio na minha cabeça foi, como que pode ser isso, né? A gente sabe que existem aí
marcas fazendo lucros históricos, Apple, Nike, estão fazendo lucros históricos, e o que eles estão fazendo de diferente? E nesse momento, o meu gênio de cientista voltou. Eu falei, mas vamos lá, vamos descobrir o que eles estão fazendo, vamos fazer perguntas, criar perguntas e ver qual que é o mecanismo que eles estão usando, né? Porque não é possível, existe uma fórmula. Qual que é essa fórmula? E aí foram 2 anos. Foi 2 anos estudando vários filósofos, lendo vários livros de ciência cognitiva, trabalho científico. E finalmente, finalzinho do ano passado, eu li um livro chamado Think Fast and Slow, que é Pense Rápido e Devagar, existe uma versão em português, que meio que conectou tudo, e aí eu comecei a criar essa categoria que é quase nova, não existe muita coisa ainda sobre isso, que é o brand cognitivo. Então, o que é o brand cognitivo, né? É o uso estratégico e ético da psicologia para gerar identificação. O que isso quer dizer? Para você facilitar a sua venda para uma pessoa, você quer que a pessoa se identifique com a sua marca, né? Você não precisa se identificar com sal, então para commodity você não precisa disso, mas para uma compra um pouco mais cara, que você realmente vai se identificar com a marca, você precisa de uma identificação. É sair da lógica da conversão e entrar na lógica do pertencimento. E isso é essa ideia, que você não é só vender, eu não quero só vender a minha roupa, eu quero criar um grupo de pessoas que acredita na minha missão, acredita na minha marca, e com isso eu vou cultivando a relação com esse grupo de pessoas, e nesse momento você para de ter um consumidor e você tem um advogado da sua marca, né? Então, quando são aquelas pessoas que ficam leais à sua marca, você sabe que você inventou um modelo novo, a pessoa vai lá e vai comprá-lo. Então, eu traduzi isso, que em inglês era realmente como a Niva falou, eu achei que ia ficar meio estranho falar inglês, não gosto muito de falar inglês, então virou metodologia do brand cognitivo. Essa metodologia são 7 fases que eu converso com meus clientes, e cada fase foi feita para você ativar uma parte do desejo humano, ou você fazer a pessoa trocar a percepção dela com a marca e com ela mesma, e faz essas etapas de maneira correta, sem puxar muito, sem retroceder muito. Uma coisa que eu reparei foi que meus clientes conseguiram aumentar muito o impacto das ações de vendas e ações de marketing. E impacto aqui foi o nome que eu também dei para cada fase dessa metodologia. Então, essa metodologia tem a primeira fase, que é o impacto, é quando eu crio um impacto na pessoa para fazer ela parar de scrolling e dar atenção para o que eu estou fazendo. Tem o movimento, que é você tentar fazer com que esse sentimento que você aguçou se transforme em uma ação. Tem a percepção, que é como eu vou apresentar o meu produto ou a minha oferta para o meu cliente. O ambiente, um compromisso, a tribo e orientação ética. Então, aqui, como eu falei nesse slide anterior, são 7 fases, são 15 páginas, estão levando mais ou menos umas 7 horas de engajamento com meus clientes. E eu tenho 20 minutos aqui. Então, o que eu vou fazer, eu criei uma marca fictícia, né? E eu apliquei esse processo para mostrar para vocês o resultado. A marca se chama Lumi, é uma marca de sucos naturais, e aqui eu tenho o perfil sociodemográfico, que são pessoas de 20 a 35 anos, que querem ter uma vida social mais ativa, mas elas não bebem. Então elas se sentem meio ressabiadas de sair e de participar, porque elas acham que as caretas, né? São solteiras e não têm filho, então elas querem fazer parte para achar um parceiro, um companheiro e tudo mais. E esse tipo de briefing é o que eu tenho trabalhado até hoje, é o perfil sociodemográfico, a gente vai construindo tudo em cima disso. Então vamos lá, a primeira parte que é o impacto. Essa foto, o impacto, eu não estou falando nada da minha marca ainda. Eu estou criando uma situação que a pessoa que está com essa falta, que está com esse sentimento de vazio, vai olhar a foto e vai se identificar com quem ela quer ser no futuro, né?
Então aqui, imagina só, nessa foto a gente tem duas pessoas no fundo ali, com caneca de cerveja, e tem a menina na frente com uma garrafinha de suco, dando risada, super feliz, todo mundo naquela roda, bem feliz. E eu lá em casa, que não bebo, preocupado se eu posso ou não fazer parte, eu olho isso e falo, caramba, talvez esse produto é para mim, né? Então, eu crio essa provocação, essa pequena tensão em cima da pessoa. Daí, a gente aproveita essa tensão para tentar criar um movimento, né? E aqui sim, eu já começo a introduzir a marca. Então, nessa foto você vai ver que existe a garrafa da marca com nome. E aqui o copywriting, né, o texto que eu escrevo, já é dando um indício para essa pessoa. Pô, se você quer ser mais social, se você quer sair, tá aqui. Esse aqui é o seu novo parceiro de balada. Você não precisa mais ficar em casa excluído, né? Existe uma alternativa para você. Então, esse movimento, você eleva a atenção dentro da pessoa e depois você dá uma válvula de escape, né, para ela ter uma alternativa. Vem a percepção, que a percepção é sobre as cores, é sobre como você posiciona seu produto. Então, naquela primeira foto aqui, aí tem a percepção da pessoa que está olhando essa foto. A gente vê uma mulher entre 20 e 35 anos, com as pessoas atrás, se divertindo. Então, é como você vai fazer a direção de foto, é como você vai conversar, é como você vai usar o texto, é quais são as fontes, como são os elementos de design dentro da sua página. Tudo isso vem na percepção. E aí, quando você faz tudo isso, quando você já tem todos esses elementos definidos, você passa para o ambiente, que é como você vai aplicar isso. Né? Como que eu vou conseguir aplicar todos esses conceitos diferentes na vida real? Então, para esse caso específico, eu fiz uma landing page, né? uma página na internet, na entrada ali. Então, aqui a gente vai ver que antes de tudo, o ambiente tem que ser todo bem pensado, né? Então, aqui a gente tem uma sala que é bem moderna, não tem muitas coisas, não tem muitos enfeites para você dar essa impressão de você ser livre, de você estar solto na vida, sem ter essas amarras. Você tem no fundo ali da página, no fundo, uma cor laranja, que é uma cor bem vibrante, uma cor que incita a ação. E aí você vai ter ali o texto escrito naturalmente você. Porque nessa pessoa, essa pessoa tem que entender que ela não tem que beber a cerveja, o que quer que seja, para ir no meio social. Ela pode ser naturalmente ela e continuar se divertindo. Então, tudo isso vem fazer, está comprimida nessa fase aqui. Isso, eu tenho clientes que já usaram isso para fazer stand de venda, em feiras, em vários jeitos diferentes. O compromisso, né, é a fase que a marca tenta criar um comprometimento com o cliente e espera em retorno o comprometimento do cliente com você. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Newsletters, né, aqueles e-mails que a gente recebe das marcas. Outro jeito é você fazer programas de fidelidade. Um exemplo clássico são os cartões de crédito do banco, né? Quanto mais você usa, mais o pessoal quer te oferecer outro cartão. Então, é você criar esse engajamento com o seu cliente e fazer com que ele tenha um comprometimento com a sua marca. E um dos jeitos mais fortes de você fazer isso é você criar a tribo, né? Mas criar a tribo não simplesmente no sentido, você pode usar a nossa marca e acabou. É você reconhecer que aquele usuário seu, ele é um grande asset, ele tem um grande valor para a sua empresa, né? Então, você reconhecer essa troca entre a marca e o usuário e retribuir para o seu usuário. Então, um cliente que eu acabei essa semana o projeto, eu conversei com esse cliente para pegar os top 5% de usuários que compram os produtos dele e perguntar qual o tema do produto para o próximo ano. Então, é você trazer esses seus clientes, seus usuários, para dentro até mesmo do processo criativo.
E quando eu estava fazendo essa metodologia, eu não fiquei muito confortável, porque ali no começo existe uma certa manipulação psicológica, uma manipulação cognitiva, né? Porque você meio instiga alguma coisa para você aumentar o sentimento e para depois você vender. E eu decidi fazer uma orientação ética na última parte, que é realmente para ter certeza que essas pessoas não estão sendo manipuladas só pelo ganho da empresa, né? Todo mundo vai usar? Não sei. Mas eu criei essa parte pensando exatamente nisso, para ter algum guia ético sobre tudo isso. E essa metodologia do brain cognitivo não é sobre vender produtos, é sobre transformar ofertas em símbolos, uma escolha, uma autorreflexão e afirmação, porque marca, quando bem construída, não vende mais por explorar o consumidor. Ela vende mais por revelar o que o consumidor quer ser. Obrigado.